De entrevistas com historiadores e líderes religiosos sobre o caminho da fé em nossa cidade. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais, buscamos o mesmo Deus. Olá, bom dia, você amigo da Rádio FM 105,9. Você que nos acompanha pela plataforma do YouTube, a nossa cordial saudação de bom dia. Estamos iniciando mais um programa Itajaí 200 anos de fé. Aqui pela Rádio Conceição FM. Aliás, é uma proposta da própria rádio a criação desse programa, tendo em vista as comemorações do bicentenário do Curato do Santíssimo Sacramento de Itajaí. Ao longo desses 2 anos de programa, nós já entrevistamos padres religiosos, líderes religiosos, enfim, de todas as denominações que nós temos em nossa cidade. Hoje nós temos aqui, já que nós estamos na semana de oração de unidade dos cristãos, né? Nós estamos na semana de Pentecostes. Então nós temos aqui conosco a grata satisfação de receber os amigos queridos, o casal Imperador aqui do Santíssimo Sacramento, da paróquia do Santíssimo Sacramento, 34º casal Imperador. E o 34º, então, é o amigo Antônio Burghi e a sua esposa Valéria. Bom dia para vocês. Bom dia, Márcio. Muito obrigado por dar essa oportunidade para nós falarmos sobre o Divino Espírito Santo. Ficamos muito contentes, aceitamos de imediato. Eu me chamo Antônio José Almeida Burghi, filho de Maria de Lourdes Almeida Burghi e José Burghi Júnior, antigos imperadores que foram em 1995. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. Aceitamos, ficamos muito felizes pelo convite. Me chamo Maria Valéria Furlani Burghi. Então, 34º casal Imperador. A festa acontece, quer dizer, desde o ano passado, da escolha, da indicação de vocês, já é um processo de pensar, de preparar o que vai acontecer, como vai, as celebrações, enfim. Todos os meses com missas, na verdade, Antônio? Nós começamos a nossa festa, a nossa caminhada, né, junto com as bandeireiras, fazendo as nossas reuniões mais voltadas para a espiritualidade, né, não só de rezar terços, e sim a gente convidava diáconos, pessoas da nossa comunidade para dar um alento sobre o que é a fé, o que é Maria. Então a gente proporcionou mais a diversidade junto às bandeireiras, não só aquele montinho que ficava e depois iam para a missa. E também a gente inovou na ida das bandeiras às comunidades, que saiu um pouco do centro, porque esse ano nós estamos no ano do Missionários em Saída, né? A gente está no ano jubilar. No ano jubilar. Então a gente está em peregrinação. A gente foi em algumas paróquias, agradecemos demais os párocos que nos receberam com as bandeireiras que foram junto. E continuamos agora, temos o início da festa, começou dia 31 agora, com a nossa caminhada, que foi muito bonito, a caminhada que a gente fez junto à comunidade pelas ruas da cidade, da Hercílio Luz, até a Matriz. Depois tivemos um delicioso caldo da Imperatriz, que também foi um sucesso, que todos gostaram. E estamos na caminhada e continuaremos agora nesta semana com as nossas missas. Eu achei uma coisa bastante interessante, viu, Imperador e Imperatriz, que acompanhei vocês na visita no gabinete do prefeito, né? Quando foi apresentado o Império e também levada a bandeira. A bandeira também. A chegada da bandeira é a conquista daquele espaço para o Império, não
né? E eu achei muito oportuno levar no gabinete do prefeito, porque é a sede do poder administrativo. Então ele é a autoridade do município. Então, levando no gabinete, né, como prefeito, automaticamente a bandeira visita a cidade inteira. Ela tem porque é impossível você visitar a cidade inteira. Ela visitou muitas casas, enfim. E eu achei interessante também que ele também o vice, como presidente da Câmara, se fizeram presentes na caminhada, na caminhada do sábado, participaram do cozido. Eu acho isso muito importante, que as autoridades constituídas participem desses momentos, porque a festa não é só da igreja. O Espírito Santo, ele não é prioridade da Igreja Católica. O Espírito Santo é de todos. Então nós temos que ter essa dimensão, e eu achei isso muito bonito. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Até quando fomos eleitos... Foram também na Câmara dos Vereadores, né? Até como fomos escolhidos, né, como casal, e nós, de momento, já pensamos em levar nas outras comunidades, não ficar com o Espírito Santo só para nós, né? Isso. Passar para as outras comunidades, porque tem comunidades que não conhecem. E a gente viu, assim, a emoção das pessoas quando chegávamos com a bandeira para amarrar a fita, fazer os pedidos. Assim, foi bem emocionante, muitos vieram, né, amarrar as fitas, fazer seus pedidos, até queriam levar as fitas para casa, né, abençoadas. Visitamos asilos, visitamos o hospital. No hospital também foi um momento muito emocionante. Assim, passávamos nos corredores, porque não iam em todos os quartos, mas alguns quartos teve pessoas que nos chamaram para entrar com a bandeira. Teve um moço que se ajoelhou, beijou a bandeira. Foi muita emoção, a gente ficou assim muito emocionado com aquilo tudo. Então a gente vê a fé do povo, a sede do povo, né? Então essa festa assim resgata um pouco, né, da fé do povo também. E a festa do Divino não tem explicação, ele vai acontecendo, o Divino Espírito Santo vai agindo, né? Ele vai agindo conforme ele quer, não é como a gente quer. Exatamente. Antônio Burg, a sua mãe e seu pai foram imperadores também, era um outro tempo, a festa tinha não tinha a dimensão que tem hoje, mas também foi momentos muito bonitos. As missas eram em casa, não é verdade? Isso, na realidade, naquela época, as festas eram nas casas, né? Se servia um café. As missas aconteciam, eram padres diferentes que vinham, então as pessoas abriam as suas casas, o Santíssimo ficava exposto até o final da festa. Então hoje foi de 90 e... A partir do Padre Sérgio, né? O Padre Sérgio é que trouxe para dentro da igreja. No ano 2000, acho. Então, assim, mas a fé ainda continua. Todos que ligaram, que a gente foi visitar as casas, ficaram muito emocionados, agradeceram. Nós fomos numa casa que eles já eram do Divino desde criança, quando a mãe fazia as festas, dia de Páscoa, dia da ressurreição, não podia se fazer isso ou aquilo, então eles guardavam realmente e o Espírito Santo para eles, tanto é que na porta da casa deles tem um Espírito Santo do tamanho que eu nunca tinha visto. Por ser um apartamento daquela magnitude, eu disse, e a riqueza de fé deles, das pessoas. Eles tinham uma fé muito, muito, muito grande. Até a moça que nós fomos visitá-la, ela não estava saindo de casa. Daí eu disse assim para ela, então tu vai ficar com a bandeira, mas tu vais ter que me levar ela na igreja no outro dia. E daquele dia em diante ela começou a sair. Né? Então, para ver a força que o Espírito Santo tem na vida das pessoas. E aquelas que estão muito depressivas, tem que orar, tem que ter fé no que estão fazendo, porque senão não vão chegar a lugar nenhum, vão sempre andar para trás. Ainda há pouco a gente falava das missas nas casas. Eu acredito, Antônio, que hoje já não seria mais possível. Não seria mais. Porque as estruturas... Naquele tempo, a população de Itajaí era bem menor. Então, hoje, imagina aquele povo todo que vai na missa, as missas na semana toda ali na Matriz.
qual é a casa, e as pessoas também, as casas estão terminando. E não é muito apartamento. As casas estão pequenas e as pessoas também nos apartamentos não dá. Não E uma mais, dificuldade das pessoas aceitarem também ser imperador era essa questão. Porque eu não tenho casa para fazer, eu não tenho espaço. Então eu acho que hoje não teria mais como fazer nas casas. Era bonito, era assim, porque era uma coisa muito familiar. Mas hoje ela já tomou uma dimensão maior e não cabe mais nesse espaço, né? E essa questão do Espírito Santo, ela é muito forte, porque a partir de Pentecostes nasce a igreja como instituição. E a primeira novena, inclusive, que é bíblica, está na Bíblia, é a semana de Pentecostes. Então, ontem nós celebrávamos a ascensão do Senhor. Então ele disse, vocês permaneçam unidos em oração, porque vocês precisam receber a força do alto. Então, eles ficaram aqueles 9 dias em oração, para no 10º dia ser a vinda do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, aqueles apóstolos que eram medrosos, covardes, que viviam escondidos, saíram porta fora e começaram a anunciar. Então, essa é a dimensão. Por isso que essa semana é de oração pela unidade dos cristãos, de todos os cristãos. Entendeu? Então é importante que as pessoas também, que não são católicas, mas que abracem esse momento também, que é unidade. É isso que o Senhor quer de todos nós, não é? Isso. Para essa semana, o que já está acontecendo desde sábado, né? As missas já começaram. Quem foi que presidiu a missa no sábado? Não, a missa começou ontem, na volta das bandeireiras. No sábado foi só o cozido. Só o cozido e a passeata. No dia de Páscoa, essas bandeiras, elas são enviadas, né? Isso. Elas são enviadas, elas ficam 50 dias visitando as famílias. E elas retornaram ontem, depois de 50 dias, elas retornaram para a paróquia, né? Para a igreja. E me diga uma coisa, Imperatriz, quantas bandeireiras nós temos? No momento, mais ou menos 62. 62. É um bom número. É um bom número. Sim. Faz um belo trabalho também. E já tem assim um número de quantas casas elas conseguiram visitar? No momento, nós estamos fechando tudo até hoje, né? Nós estamos fechando até hoje. Sim. Mas é assim. Porque elas já voltaram para a igreja. Então elas têm 50 dias para visitar as famílias. Inclusive eu e ela até ficamos surpresos nas casas que a gente foi fazer a visita. Fora a prefeitura, a Câmara de Vereadores, o hospital, as paróquias que a gente esteve. Então foi uma visita muito junta, assim, sabe? E não fechou ainda a quantidade de visitas feitas nas casas. Mas com certeza aquelas que aconteceram vão dar muitos frutos. Porque é a ação do Espírito Santo, não é nossa. Casal Imperador, como é que vocês, ao longo desse ano, tirando as preocupações, as aflições, todas aquelas coisas, aqueles contratempos que aparecem, como é que vocês avaliam até esse momento o império de vocês? Olha, eu avalio assim como um aprendizado. Eu estou aprendendo muito. Achei que sabia alguma coisa sobre o divino, mas não sabia nada. Então, assim, a cada acho dia... que ninguém sabe não, nada, acho que ninguém sabe o suficiente, né? Então, a cada mês, assim, que se a gente se preparava para as reuniões, né? E para as missas que acontecem todo o terceiro domingo do mês, acontecem essas missas, né? Em honra ao Divino Espírito Santo. Então, era uma preparação. A gente já ficava naquela semana já se preparando, sabia que ia ter essa missa, já se preparava para isso, né? Terminava uma missa, a gente tinha que pensar quem viria na próxima missa. Quem viria falar na reunião. Isso. Não é? É, bem assim. Muito bem. E ontem quem presidiu? Foi o nosso pároco Padre Éder, Cláudio Selva, até fez uma homilia muito bonita, falou muito bem do Espírito Santo, os coloridos das bandeiras todas cheias de fitas. Ele foi bem feliz em falar sobre o Espírito Santo, convidando
o povo que estava na missa para participarem dos festejos, das missas, que a cada missa é um padre diferente, né? De hoje até o dia 8, que no dia 8 será a coroação do casal imperador. Então, a gente ganha muito com isso. Eu, de fato, ter morado, e vivido e criado dentro da igreja pelos meus pais, que, como diz, né, a semente, quando é plantada, se não for em terra boa, nunca vai vingar. Então, a gente tinha esses percalços, tudo, mas a gente está fazendo um bom trabalho, não para nós nos aparecermos, mas sim o divino. O divino que tem que somar, o divino, as pessoas que querem participar, então a gente convida. E não é porque, é o Antônio e a Valéria. Não, é o Espírito Santo que move na gente. A gente tinha pensado em muitas outras coisas, mas não tem condições de fazer. Só se continuar com o novo casal para fazer a reeleição, né? Só se continuar só se tiver reeleição. Daí a gente continua a fazer o que a gente não conseguiu fazer. Eu acho interessante, sabe, que nós planejamos, mas nós somos empregados do Espírito Santo. Nós somos os empregados. É quem serve ao Espírito Santo. Mas a festa é dele. E acontece como ele quer. Não é como a gente quer, né? 2020, 2021, eu fui o único imperador até hoje que foi reeleito. 2 anos, eu e a minha esposa. Só que assim, nós planejamos muitas coisas. Pensamos muitas coisas de fazer. O cozido da Rainha Isabel, nós tínhamos pensado. Aquela caminhada, nós tivemos que fazer essa do sábado, não é? Nós começamos a fazer, nós tivemos que fazer só essa, por causa da Covid. Então, tinha que ser durante o dia e também com poucas pessoas do Império, do cortejo, com poucas crianças. Mas assim nós fizemos. E por incrível que pareça, é a caminhada mais bonita. Porque o comércio está aberto e viu as pessoas como ficavam emocionadas. Tinha lojas que chamavam a bandeireira para amarrar fitinha naquela hora. Abriu, então era uma alegria, porque o comércio está aberto, as pessoas estão ali vendo o que está acontecendo. Porque no domingo de manhã, saía da Imaculada, 8 horas da manhã, 8h30, não tinha ninguém na rua. Ninguém, para ver um momento tão bonito. E eu acho isso importante, porque nós temos que reconhecer, nós pensamos, a gente pensa em muitas coisas, planeja muitas coisas, mas o bom é que, assim, eu não consegui fazer, mas você pode tentar fazer. É isso que você falou, o próximo casal que faça, consiga continuar a caminhada, né? A continuar e pode acrescentar alguma coisa, sempre tem o que acrescentar, não é? Sempre deixar-se mover pelo Espírito Santo. Muito bem. Um pouco da história da Festa do Divino. Essa festa ela começou em 1991, com o nosso pároco da época, Padre Davi Antônio Coelho. Ele mais um grupo de pessoas que criaram esse movimento, que ele resgatou, que são os açorianos, né, que moram muito, os açorianos em Florianópolis. Então, ele quis trazer a festa para Itajaí. Mas naquela época essa festa era feita na Penha, né? Até a da Penha e de Penha e Camboriú aqui perto são as mais tradicionais. Mais tradicionais. Aí ele conseguiu resgatar que as bandeireiras de lá viessem, passar nas casas, depois ele trouxe para a nossa paróquia, para a nossa cidade. E a única que agora a gente está sabendo também que tem uma paróquia lá no Cordeiros, lá na Volta de Cima, que também é do Espírito Santo, né? Então era essa integração que a gente iria fazer, integrá-los conosco aqui na nossa comunidade, trazê-los para fazer a festa deles também junto, ou a gente ir lá fazer com eles, né? Mas não conseguimos nem chegar pertinho deles ali. Nós não conseguimos nem chegar no Cordeiros. Então, em outras paróquias também a gente não conseguiu ir. Mas, e dali para frente, foram convidados pessoas, casais, aí começaram as bandeireiras, e teve uma época que eles faziam sorteios, né, para ser casal imperador. Hoje mudou. Hoje é o casal imperador que indica o outro que vai ser o
casal imperador Com a do ano que aprovação vem. do padre, né? Com a aprovação do pároco, sempre com a aprovação do pároco. E só saberão no último dia quem é o casal imperador. E na época, agora eu vou lembrar um pouquinho da época da minha mãe, quando ela foi a imperatriz em 1995. Tua mãe e teu pai. O casal, que foram o casal imperador, foram escolhidos pela dona, o seu Cavico e a dona Lena, que convidaram eles para serem casal imperador. E a gente lembrava, quando era lá em casa, que a rua era toda enfeitada, tudo bonito, soltava-se fogos. É porque o cortejo saía da casa. Esse ano, a gente, em homenagem a eles, a gente pediu a autorização para o nosso pároco para nós sairmos do cortejo lá da nossa casa. Então, a gente vai sair o cortejo lá da nossa casa no domingo de manhã, acompanhado com a banda... E no sábado à noite. No sábado à noite não vai ter a banda, vai ter o radinho de pilha para tocando as músicas. Vai sair lá de casa, lá na minha casa também. As três vão sair de casa. Sábado de noite, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo à noite também. Então a gente está preparando assim uma coisa para resgatar as pessoas a irem ver quem é o Espírito Santo. É interessante que, por exemplo, a coroa, o cetro e a salve, elas foram adquiridas pela população de Itajaí porque existia a festa da Penha, né? Isso já no início do outro século. E as bandeiras vinham para cá. Até a bandeira mais antiga que tem aqui em Itajaí é da dona Ana Fontes, que está no museu. Então essa bandeira, ela saiu há algum tempo, logo que o padre Davi resgatou. Mas como ela está muito velha, para ela não se desmanchar, então eles não autorizam mais sair. Mas aí então trouxeram a coroa e o cetro, mas aí os padres que estavam aqui em Itajaí, eles não tinham essa afinidade com essa festa. Porque eram mais assim de cultura alemã, enfim, eram nacional. Então para eles isso não... Então os padres que tinham o espírito, que eram portugueses, assim, eles tinham mais essa afinidade, né? E aí a festa ficou parada, até que com o padre Davi, né, ele redescobriu essa beleza toda, e aí com a Sônia Lamin, o Silvio e a Zete, né, foram o primeiro casal imperador. Aí que foi, só que aí as bandeireiras mesmo começaram só acho que em 93, não foi? 93. O grupo das bandeireiras aqui em Itajaí. E antes era como você falou, vinham de outros lugares. Mas ela foi um crescimento, a festa, né? O segundo casal foi o casal da Decorações Dalva, né? Que está aqui. Deixa eu ver. Eu tive entrevistando a dona Dalva e o seu Ângelo Rescaroli. Isso, Rescaroli. Eu tive entrevistando ele, fui levar o convite da minha festa, e ele me contou que justamente ele foi convidado para ser imperador quando a empresa dele pegou fogo. Aí o padre Davi foi lá e convidou ele assim: o senhor vem me convidar, o senhor não vê a situação que eu estou agora? Como é que eu posso ser imperador se tudo que eu tinha foi destruído, foi queimado? Eu não tenho condições de fazer. Ele disse: você não precisa fazer. As pessoas vão fazer, você só vai dar o nome e tudo vai acontecer. E ele disse: olha, Márcio, eu vou te contar, todas as coisas foram acontecendo. Quando eu via... as pessoas já tinham preparado a roupa, já tinham preparado tudo, e eu não me incomodei com nada. Foi um agir, né? Antigamente as roupas elas vinham lá de... Eram emprestadas. Vinham lá de Santo Amaro. Santo Amaro da Imperatriz. E não eram roupas muito bonitas. Não, o que acontecia? E hoje a nossa paróquia, graças a Deus, tem as roupas para fazer... Tem até para emprestar. Até empresta ainda para as pessoas, mas só que eu acho que assim, o empréstimo para outros lugares tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, muito zelo, porque elas são trajes muito bonitos, né? Então a questão, porque quando o imperador e a imperatriz estão no ano, eles são os guardiões de todas as coisas, da mascote, da coroa, do cetro, das roupas, né? E quando se sai
se faz aquele levantamento todo de novo, ó, tá aqui tudo bonitinho. Faz uma prestação de conta do que tem. Aí a responsabilidade é do outro império. Né? Então, sempre a gente vai levando, vai fazendo, e é assim, né, o Império do Divino. E como a gente foi escolhido na época, olha, fomos pegos de surpresa, justamente, ainda minha mãe estava viva ainda, ela foi ainda na nossa, quando nós fomos nomeados, então a gente ficou assim meio, que tu quer, como ela diz, o que tu quer de mim, Espírito Santo? É uma emoção única, não é verdade? Foi Quando você recebe aquele anúncio, é uma emoção única. Embora vocês, há muitos anos, eles vinham, esse ano é vocês, esse ano é vocês. Todos os anos eles diziam, ó, o casal imperador. Esse ano passado, o casal imperador. Ano passado a gente não engana. Daí ano passado ninguém falou nada. Me esperava Ninguém falou nada aqui. Vai ser ele, vai ser ele, vai ser ele, vai ser ele. Ninguém. Isso aí, quando chamaram a gente, eu fiquei até de tanta gente que levantou e bateu palma. E o novo casal já foi escolhido, já está convidado. Já está convidado. Então quem quiser saber vai ter que ir na missa domingo à noite. Ou esperar depois nas redes sociais. Né? Nas redes sociais, Isso, sim. É importante quando você convida alguém que tem assim, alguma afinidade, uma caminhada boa, alguma coisa, né? Eu acho isso bem interessante. Para quem não sabe, o que é a festa do Divino? De onde ela nasceu? Não é? O que nós sabemos? Nós temos um jornal aqui, esse jornalzinho foi editado em 2022, né? 21, maio de 2021. E ele aqui conta um pouco da história Na verdade, tudo começou lá em Portugal, não é verdade, imperador? Inclusive nós fomos numa festa que o Padre Davi nos convidou em Florianópolis, dia 22 agora de maio, onde estava o prefeito dos Açores de Portugal. Como é que era o nome da ilha? A ilha de São Jorge. Sabe que os meus antepassados vieram de lá. Ele era o prefeito da ilha de São Jorge, que veio participar daquela abertura, porque em Florianópolis ela vai de maio a setembro, a festa do Divino, porque são muitas comunidades, né? Então o Padre Davi fez um convite, a gente foi, a única comunidade que foi com as bandeiras foi a nossa, porque as outras foram com as roupas, né? Então a gente levou, então lá eles ficaram cidades com irmãs, né? Tanto Florianópolis quanto São Jorge lá nos Açores. E vieram com a tradição, até ele falou muito bonito, o prefeito lá, que agora nós somos irmãos. Porque eles vão levar as mulheres que fazem o bio, né, aquelas redes, e eles vão, porque lá eles não conheciam esse trabalho daqui das nossas rendeiras. Agora elas vão aprender. E ficou muito bonito. Tudo lá em Florianópolis estava muito bonito. Então os açorianos, como na época tudo dissesse, aqui era alemão, né? E agora estamos tudo nos portugueses, então vamos continuando com os portugueses. Os alemães que quiserem. O próprio prefeito descende do Coelho da Rocha, que era um dos primeiros moradores daqui, né? Que doaram inclusive as terras para a construção da igrejinha e do cemitério ali esse birro, essa renda de birro, é interessante que chegou lá na Ação Social uma caixa há uns 4 anos atrás, e tinha uma almofada ali dentro, sabe? E eu olhei aquela caixa e disse, o que tem aqui dentro? Mas parecia uma almofada, um travesseiro manchado, uma coisa, e eu guardei e ficou lá naquela parte lá onde a gente tinha. Aí chegou um dia, eu subi, eu disse, vou ver o que é que vou tirar aquilo tudo lá em cima para limpar, para arrumar. Tirei aquele, disse, tá aquele travesseiro fora, deve estar mofado lá em cima. Era aquela almofada justamente de fazer a renda de birro. E dentro da caixa tinha um monte daquelas madeirinhas, aquele birro de fazer. Caramba, e tinha linha, e tinha molde, e tinha um pedaço já de renda pronto ali. Eu disse, o que eu vou fazer com isso? Não é? Quem é que trabalha com isso? Perguntei em tudo que era lugar. Eu fui no museu, eles disseram, não, a gente também não tem interesse, não sei o que e tal. Bom,
Nós fomos lá em Santo Antônio de Lisboa, lá em Florianópolis, e lá tem uma casa ali que é a Casa da Rendeira. E eu perguntei então o que eu faria. Nossa, eles ficaram por favor, o senhor manda pra gente. Porque não tem mais quem faça. Não. Um marceneiro para fazer aquele birro, ele cobra uma fortuna. Então tinha assim, eu acho que mais de 100. E aí eu levei para elas lá, sabe? E aí depois o professor Edson ainda disse, puxa, mas se eu soubesse, a gente tinha mandado para aquele museu lá que tem na Itaipava, né? O etnológico, né? Mas está lá, agora também está sendo utilizado, guardado, porque né? elas ali ensinam as meninas, dão aula para as crianças, para aprender, para preservar a cultura. E aí foi para lá. Então, quando tu falou, eu me lembrei. Então, a beleza da festa, porque ela começa com a Rainha Isabel, lá em Portugal, não é? A Rainha Isabel casa com Dom Dinis, e ela era muito religiosa, e ele era muito safado. Isso não é? Além de safado, ele era muito canalha. E ele já tinha um filho de um outro relacionamento antes, né? Ele era um pai solteiro, e com a Isabel, quando ele casou com a Isabel, ela tinha 13 para 14 anos. Só que ela era muito religiosa, muito religiosa. E aí então ela teve mais 2 filhos com ele. E quando ele pensava na sucessão dele, em deixar para esse filho mais velho. E aí ela começou a perceber que aquilo ia dar um atrito e uma divisão na família. Ela era muito devota do Espírito Santo. Então ela prometeu ao Divino Espírito Santo, na festa de Pentecostes de um ano, que se na festa do ano seguinte, né, eles já tivessem se reconciliado antes, no dia de Pentecostes, ela escolheria alguém do povo que seria coroado imperador. Por que ela não deu a coroa dela? Porque a imperatriz não tinha coroa. Porque antes da unificação, quando o rei, acho que foi Dom Henrique, ele prometeu a Nossa Senhora que se Lisboa fosse devolvida para Portugal, nenhuma mulher mais usaria coroa. A coroa sempre, a única rainha que Portugal teria seria Nossa Senhora. Então ela oferece a coroa do imperador. E acontece o milagre. E no ano seguinte, está lá. Ela escolhe alguém do povo e coroa. Quem coroa é ele, o imperador, entendeu? Aí o que acontece? A tradição começou. Aí naquele dia era festa, que em todo o reino ninguém podia passar fome, porque era festa do divino. É onde então surgiu o caldo. Era o caldo com tudo, né? Só não tinha farinha, porque lá não tem farinha. Então era pão, aí a carne o império dava, e o que as pessoas tivessem em casa, porque era um tempo de muita escassez e tudo. Então o que as pessoas tivessem em casa levavam. E aí fizeram aquele sopão grande para todo mundo comer junto. Aí surgiu o caldo da imperatriz, que a imperatriz esse ano ofereceu. Sim. Quem ofereceu foi ela, o caldo é dela. O caldo é da imperatriz, não é do imperador. E depois com as conquistas de Portugal foram chegando também, porque os imigrantes, eles vinham para cá, os colonizadores, e traziam a bandeira junto. E o que significa a bandeira? Isso me perguntaram também, Márcio. Eu queria até que a pessoa me perguntou por que a bandeira. Porque a bandeira, o império era do divino, ele tinha que ter uma bandeira específica, entendeu? Então, o que a bandeira ela teria que ser da cor do quê? Do fogo, vermelha da cor. Porque o bandeireiro, numa frente de batalha, ele vai na frente da batalha. Isso. Não é? Sim. Sempre vai o bandeireiro. Então ele que é encarregado de fazer a ponte, levar a mensagem de paz, e ele não pode ser atingido. Entendeu? Ele não pode ser atingido pela outra tropa. Então ele leva a bandeira representando todo aquele império. E até hoje no exército vai o bandeireiro na frente. Então ele vai conquistando os espaços e a tropa vem atrás. Entendeu? Então cada lugar que a bandeira chega, ela está conquistando um espaço para aquele reino. Então, quando a bandeira visita uma casa, ela conquista aquela casa para o Espírito Santo.
Isso. Então isso é muito bonito, isso não é folclore, isso é tradição, é história, é beleza. Então nós temos que ter e preservar. Tem gente que diz, isso é folclore, não é folclore. Não é folclore. É história de fé de uma mulher. E depois, quando ela fica viúva dele, ela vende tudo que ela tem, divide, né? Porque a parte dos filhos, que era parte dela, ela dá para as irmãs Clarissas, as damas pobres, e elas então fazem do castelo dela um convento. E ela passa a morar, aí ela quando ela fica viúva, ela passa a morar ali, e depois que ela morre, ela é sepultada ali também. Mas ela distribui tudo que ela tem aos pobres. E ela também é irmã franciscana como eu. Ela também entrou na ordem terceira também. Entenderam? Então a beleza está nisso. Como é que aconteceu? E por que das bandeiras? Porque as bandeiras, elas entram numa casa e conquistam aquela casa e aquela família para o império. Por isso da importância de vocês terem levado até o gabinete do prefeito, que é a sede do poder administrativo. Então, conquista o poder para o império. Depois vão lá na Casa do Povo, que é a Câmara dos Vereadores, e lá também conquistar aquele espaço para o reino do Espírito Santo. Então isso é muito bonito, viu? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana. As pessoas têm falado bastante, considerado bastante a alegria que estava naquele dia do cortejo, um dia lindo. Né? Foi emocionante também. Emocionante, aquele dia lindo, aquele sol maravilhoso, aquele céu, aquilo tudo. E as pessoas muito felizes. E visto que o Espírito Santo maneja, faltou um para levar a bandeira, quem levou? Márcio foi? Rázio. E quem outro? Professor Edson, que são um historiador e o outro que já outro tinha sido... de história. Que tinha sido imperador. Não, tinha sido imperador. Ex-imperador. Ex-imperador. Aí, como quem diz, quem foi rei nunca perde a majestade. Mas ficou muito bonito, muito, muito bonito. Ficou, e as crianças... Eu fico encantado, impressionado como as crianças se alegram, como elas ficam bem comportadas naquilo ali, com aquelas roupas, elas se sentem realmente parte de um império, não é? Um reizinho, uma rainhazinha, é muito bonito. Eu acho que tem sempre que a igreja, os outros imperadores, e eu torço assim, né, não sei quem é, mas eu torço que o próximo casal imperador tenha essa disponibilidade de manter viva essa chama viva, né? Essa chama viva. Principalmente a espiritualidade, sim. A devoção ao Espírito Santo. Eu tenho uma bandeira na minha casa, até estava na minha loja, né? Quando eu fui empregado na festa do Espírito Santo lá na Penha. Até eu vou contar um fato, porque esse aqui a nossa hora está mais... Nós chegamos para a festa, o império estava todo pronto. Não sei se vocês conheceram o padre Cláudio Cadorim. Não. Ele era o pároco na época. Por isso que aquela bandeira eu tenho tanta estima, porque aquele homem era um santo. Estava o cortejo todo lá fora. Tudo. Eram 3 horas, saía dali, né? Nisso, eu cheguei na sacristia para entregar uma encomenda para ele, para o padre. Estava o imperador, que era irmão do meu tio, e estavam ali. Aí chegou uma senhorinha e disse assim: Padre Cláudio, meu marido morreu. E nós vamos sepultar ele agora às 3 horas. E não foi ninguém lá para fazer uma reza para ele. Aí o imperador disse assim: o senhor nem ouse sair daqui. Olha. O senhor não ouse sair daqui, nós vamos sair agora. Ele disse: não, o imperador pode ir lá, eu só vou atender ela aqui. Fechou a porta, trancou. Ele disse: Reiser, me leva, vamos ligeiro na casa dela, é aqui pertinho, era nada. E nós fomos. E ele fez a oração com ela. Voltamos ligeiro, correndo, entramos pela sacristia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ali aconteceu um milagre. Porque parece que o tempo parou. Parou ali. 3 horas em ponto, ele abriu a porta e nós saímos. Aquele homem, ele tinha um dom extraordinário. Ele tinha uma devoção, um amor ao Espírito Santo. Vejam bem, 10 anos antes de eu ter esse problema aqui no intestino, que eu tive que tirar aquela vez, foi bem sério. Um dia ele disse para mim, eu não sentia nada. Ele colocou a mão aqui na minha barriga, e disse, assim, do meu lado, assim, e disse assim: você precisa cuidar de alguma coisa que tem aqui. 10 anos antes. 10 anos antes.
Então, quando ele falava no Espírito Santo, ele falava com tanta emoção. Por isso que quando eu falo e eu me lembro muito dele. Queridos, eu acho que nós temos, assim, a Paróquia do Santíssimo tem muita gratidão pelo trabalho de vocês. A Valéria trabalha com a gente no hospital também, Sim, na pastoral, o Antônio cuida de tudo, vocês são do Movimento de Irmãos também. Já agora a gente está só participando. O Antônio está sempre pronto para tudo. Falou alguma coisa, Antônio já está lá, né? Então eu acho que essa disponibilidade de vocês, essa bondade, isso é próprio. E se vocês foram escolhidos é porque mereciam tamanha... Não é por mérito, não. É por mérito. Mas é a hora certa. A hora Sim, certa. foi a hora certa. Não é? Quantos anos a gente falou, né? A gente estava esperando e foi na hora certa. É a hora certa. E assim, com que alegria tua mãe ficou de vocês de ter sido escolhida. Ela não vai ver a coroação do império daqui, mas vê de outra forma. Acompanha de outra forma. Isso. Porque eles estão de outro lado, mas não estão separados. Não. Sim. E teu pai, tua mãe, a tua mãe é uma figura grandiosa e inesquecível. Quando eu fui levar a bandeira, quando eu fui imperador lá na Câmara dos Vereadores, a Lourdes fez mais sucesso que a bandeira. Que ali todo mundo praticamente era quase tudo aluno dela, ex-aluno, a minha mãe foi aluna, sei lá, todo mundo. Então, ela foi mais beijada que a bandeira. Sim, é verdade. Então, era uma figura extraordinária, uma catequista extraordinária, uma mulher de fé, de coragem, de determinação, né? Passou pela... Como disse o padre Davi, uma mulher virtuosa. Ele sempre diz uma coisa para mim. Ele disse, em Itajaí, eu tive 2 mulheres que foram minhas mães. Dona Aquilina e Dona Lourdes. Com a Dona Lourdes, eu fui também criada em família religiosa. A tua família também é bem religiosa. Né? Vocês são lá do interior de Pissarras. Mas assim, a minha fé, eu acho que foi mais forte. Depois também com a Dona Lourdes eu aprendi muito também a fé dela, né? O que ela transmitia também. Aprendi muito com ela. Nunca vi ela... Teve que passar pelo luto de dois filhos. Na verdade. 2 netos e um genro. Não, a filha. Não, foi o genro e os dois netos, uma filha. Uma filha. E com que garra, com que coragem, com que determinação. Não deixou a família se abater, sempre segurando ali. A gente não via aquela mulher triste, não via ela incomodada, ela sempre. Quando eu trabalhava na prefeitura, daqui a pouco lá vinha a Lourdes Burger, você quer ver como é rifa? Ou é rifa ou é bingo. Mas sempre alguma coisa ela tinha. Né? Ela não parava, era uma mulher incansável. Agora quem pegou a barda dela foi o neto. O neto agora vende rifa, vende tudo que dão para ele vende. Agora alguém tem que seguir, alguém tem que seguir a linha. Quando ela vinha com aquela bolsinha dela, que ela estava sempre gorda, né? Tinha de tudo ali dentro. Se eu não quisesse esse bingo, não podia ir, mas tinha que... Tem o outro. Qualquer coisa ela tinha para vender ali dentro. Né? Mas são essas coisas que marcam a vida da gente, e eu sempre digo, eu já contei isso para vocês também, que se hoje eu falo de Nossa Senhora, graças a Dona Lourdes, que ela que me tocou no fogo. Então assim, para ela não tinha bom. E ela é determinada, corajosa. Nunca me esqueço da viagem que a gente fez para a Europa e para a Terra Santa. Ela sempre era uma figura encantadora. É isso aí. O que mais que nós podemos esperar agora para essa semana? A programação da semana, né? Nós temos uma programação que hoje quem vai fazer a missa é o padre que vai celebrar a Santa Missa hoje, que é o dom da inteligência, é o padre Júlio César da Rosa, né? Que acompanhou a gente bastante tempo, na época que ela ficou doente. Que foi o nosso vigário. Ficou o nosso vigário, e depois pároco na Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Então hoje ele vem celebrar conosco. Aí no dia 3, a Santa Missa é o dom da sabedoria, que vai ser celebrada pelo padre André Gonzaga, que é o pároco do São Vicente. São Vicente. Né? No dia 4 de junho é o padre Rodrigo Laufer, que vai falar sobre o dom da fortaleza. Que ele é lá do seminário. Ele dirige o seminário em Brusque. Aí depois, no dia 5, na quinta-feira, é o nosso padre forâneo,
que é o padre Iseldo Sherman, que vai falar sobre o dom da ciência. No dia 6 de junho vai ser o dom da piedade e do temor, que é o padre... Todo mundo, quando a gente diz o nome dele, ninguém sabe quem é. Então é o padre Neuvi Jorge Selim, que é o nosso querido padre Jorge, que é o capelão do hospital e agora está administrando a paróquia Nossa Senhora de Fátima lá no Promorar, né? No dia 7 é o padre Davi Antônio Coelho, que vai fazer a celebração, né? Que vai ser às 18h45. Vai ter o cortejo, sai da minha casa às 18h45, para ir fazer... O endereço quem alguém quiser ir é na rua Alexandre Fleming 164. É a única rua que desce para a cidade depois da rua Almirante Barroso. Porque tem a Anita Garibaldi, Alexandre Fleming e Almirante Barroso. Então, todos que vierem lá... Ela está no meio dos dois. Está no meio dos dois, mas eu acho que o Codetran vai fechar para nós podermos sair ali em procissão. Pegaremos a Alexandre Fleming, pegaremos a rua Tijucas e sairemos na frente da Igreja Matriz. Então, esse é o trajeto, né? Não é longo, mas chegaremos lá. Tá? E no dia 8, às 9h30, que é o nosso pároco, Padre Éder Cláudio Selva, que vai fazer a celebração e a coroação do novo casal do casal imperador. E no dia 8, também às 18 horas, é o nosso pároco, Padre Éder, onde será divulgado o nome do novo casal imperador 2026. Muita especulação, muitas perguntas. Meu Deus do céu. Todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber, eu já digo, é de A a Z, é só escolher. Então, quem souber... Quando foi a gente também, ninguém sabia, ninguém esperava, porque eu já tinha dito não uma vez, né? Sim. E ela disse, não quero de jeito nenhum. E primeiro ela convidou a Gisele. A Gisele me convidou, aí eu cheguei em casa, falei para a Graziele, a Gisele convidou, mas a gente não vai não. Tá. Tanto é que tu ficasse 2 vezes. Aí depois, neguei 2 vezes. Como é que o Espírito Santo aí faz? Aí depois, eu estava em casa jantando e a gente começou a conversar e disse assim, puxa vida, né? Por que a gente tem que dizer não? Por que a gente não... Mas porque a gente morava lá no balneário, aquela coisa toda, mas enfim. Aí no outro dia, ela chegou, a Gisele lá na loja, e disse assim, eu quero falar contigo. Aí... Se eu escolhesse outro casal, eu disse, não, padre, eu ainda nem falei para o padre Sérgio que vocês disseram não. Eu disse, então a gente aceita. Então, para nós, assim, eu dizer aquele sim foi num momento bem difícil, mas assim foi importante. Sabe? E aí ninguém esperava. Ninguém esperava. E o bom é isso, quando ninguém espera, né? Aí acontece aquela surpresa, né? Sim. O bom da festa do Divino é... E a beleza disso, eu vejo assim, né, o anúncio, né, ninguém espera, então, aquela emoção de quem, né, e o entrar ali, sendo as pessoas recebendo muito bem, eu acho que isso é muito bonito. O carinho. Depois da missa, nós vamos servir um pinhão e um quentão, depois das missas, até sexta-feira, temos quentão e pinhão para... E é de graça. Não precisa pagar nada. Por conta da imperatriz e do imperador. Né? Tá bom. Então, a gente gostaria muito que todos participassem, porque essa festa não é nossa, não é do casal imperador, é da comunidade, é de que quem quiser se fazer presente, estão todos bem-vindos, as portas da igreja estão sempre abertas para que todos possam viver o Espírito Santo. Em tempo, eu queria registrar aqui o nosso sentimento, meu, também do casal imperador que já esteve, o sentimento pelo falecimento da filha dos nossos queridos amigos e irmãos, seu Nelson e a dona Dalva, que ela faleceu ontem, e a Rádio Conceição, eles estiveram conosco aqui também, dando uma entrevista, os pais. E a Rádio Conceição, então, se sente, participa dessa dor junto e recebam o nosso sentimento de dor e também de apreço por essa família tão querida. Eu queria também falar para os nossos amigos, ouvintes e todos os internautas que nos acompanham, que hoje a Rádio Conceição vai receber uma moção na Assembleia Legislativa,
pelos 25 anos de trabalho aqui em Itajaí. Então é uma proposição do deputado Tiago Morastoni, que nós estamos indo para lá daqui a pouco, eu, o presidente, e mais 2 comunicadores aqui da rádio. Então eu queria agora deixar para vocês, pedir que o amigo Antônio, o imperador e a imperatriz, façam uma oração. Pedindo a Deus, nós temos 5 minutinhos, então nesses 5 minutos as considerações finais são de vocês e que vocês possam conduzir uma oração ao Espírito Santo por nós. Agradecemos a sua disponibilidade de ter nos convidado para participar deste teu programa. E como nós estamos, nós vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Salve o Divino. Salve o Divino. Espírito Santo. Muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado, Casal Imperador. E na próxima entrevista eu vou chamar o próximo Casal Imperador. Tá bom? Tá bom. Vamos ficar na expectativa aqui, né? A hora que tiver Habemos Imperador. A fumacinha não saiu ainda. A fumacinha do pinhão. Obrigado a você que esteve conosco, paz e bem, e até semana que vem, se Deus assim permitir. Amém. Agora nós vamos tirar uma foto. Mas numa coisa nós somos iguais. Você ouviu na Conceição FM, programa Itajaí, 200 anos de fé. Histórias e curiosidades sobre o caminho de fé nos últimos 2 séculos em nossa cidade. Rádio Conceição FM, uma emissora das obras sociais e culturais Conceição de Itajaí.